trazer aqui o tema da pesca no Vasco-Guiana medieval, da atividade pescatória no Algarve Oriental, que vai ser concretizada através de uma comunicação do professor José Castanheira. O Vila Real de Santo António não é muito antigo, mas esta região já cá estava, e portanto tem a sua história, não é? Digamos, já se viveu, já se trabalhou aqui, digamos, há muitos e muitos anos, não é? E na pesca, e pescava-se aqui há muitos e muitos anos, não é? Mesmo antes do Vila Real de Santo António. Curiosamente, o Vila Real de Santo António é mais uma das povoações que no Algarve se constituem exatamente em função da pesca. É a pesca que está na origem da criação do Vila Real de Santo António, como outras, por exemplo, a armação de pera, por exemplo, cabanas de taguira, por exemplo, o alhão, por outras razões, por outras mais razões, não é? Mas a pesca tem tido um papel fundamental como é que direi, na estruturação, sobretudo do litoral algarvio. O papel da pesca tem sido justamente essencial no povoamento, na dinamização da vida, na criação de estruturas que, digamos, que permitiram secularmente a abertura do Algarve, o cosmopolitismo do Algarve, comparativamente com outras regiões do reino e até do país, que não eram tão abertas ao mundo, ao exterior, digamos assim, não é? Momentos, digamos, alguns dos momentos de grande riqueza e de desenvolvimento do Algarve estão também ligados à pesca. A pesca tem sido muito importante do ponto de vista económico. Foi no século XIII, no século XIV, no século XV, no século XVI, que terá sido o momento mais alto, digamos assim, do papel da pesca, no desenvolvimento da criação de riqueza no Algarve. No próprio século XVIII, uma parte do século XVIII, uma parte do século XX, portanto, quer dizer, a pesca tem estado ligada, digamos assim, à agricultura, aos produtos secos, mas a pesca tem estado muito ligada a momentos de riqueza e desenvolvimento do Algarve. E não só, porque foi à pesca que o Infante do Henrique foi pescar ovos, foi pescar barcos, foi pescar saberes, experiências náuticas. Este objetivo, o que é que mostra? Mostra uma prova da existência da pesca no Algarve no século XII, não é? É uma das cantigas de Santa Maria do rei castelhano Afonso X, o sábio, que, digamos, pronto, o livro era chamado exatamente das cantigas de Santa Maria, e esta é a lenda de Santa Maria em Faro. Chata Maria, como eles diriam, e Arum, como eles diriam. Portanto, o período que nós estudamos, procuramos, de certa maneira, fazer uma comparação entre o Algarve muçulmano, ainda sob o domínio muçulmano, contemporâneo do nascimento do Estado, do Condado Portucalense, e tentar perceber as diferenças que poderia haver, mesmo neste domínio da pesca. E eram grandes, eram grandes. O Condado Portucalense era uma região interior e interiorizada. Havia pesca, mas a pesca era fundamentalmente fluvial. O mar era um espaço de medo, de desconhecido e, portanto, um pouco para deixar estar lá longe. Enquanto que aqui no Algarve, digamos, as práticas marítimas, digamos, eram já uma questão corriqueira. Digamos, os pescadores algarvios iam com facilidade a Marrocos. Aliás, até, digamos, a família muçulmana que cá estava nessa altura era a mesma que estava do outro lado. Portanto, havia uma intercomunicação grande e, portanto, a pesca no Algarve estava bastante mais desenvolvida do que no resto do reino. Como disse, tentei estudar enfim, a fileira da pesca, os seus múltiplos aspectos, desde os apetrechos de pesca, as espécies, os mares, as zonas de pesca, os compromissos marítimos, a religiosidade. A religiosidade na altura era absolutamente central, não é? Isso é bem visível ainda hoje nos nomes que são dados às embarcações. É Virgem Maria, com Deus, Menino Jesus, isso no fundo são reminiscências, não sei que, digamos, tentam invocar uma proteção divina para uma atividade que é perigosa, que é desenvolvida num meio perigoso e, portanto, digamos, há necessidade de uma certa, enfim, sentir as costas mais ou menos quentinhas, digamos, com a proteção da Virgem, de Deus, de Cristo, aquilo que seja em que acredito. Depois, pronto, queria realçar aqui dois nomes que são, apesar de eu dizer que há pouca investigação e há dois nomes que são incontornáveis, que é o nome de Alberto Iria e de Romero Magalhães, que estudaram o Algarve. E há ainda uma outra autora, que é Carminda Cavaco, que estudou aqui na zona oriental do Algarve. No período muçulmano, a pesca era muito pouco considerada. Era praticada sobretudo pelas classes mais baixas, não é? Há autores que referem isto. E por isso não há muitos registros históricos, digamos, dos fracos, dos pobres não resta a história, não é? E portanto dos mais pobres não fica muito registro.
E, portanto, essa é uma dificuldade. Para tentar encontrar alguma coisa, fui uma Câmara de Trabalho, já se conseguiu, consultando uns quantos autores, sobretudo estrangeiros, alguns espanhóis, franceses, árabes, lá se conseguiu perceber que, por exemplo, que a cura, o Pechurba, que era o distrito de Faro, o distrito de Faro, o Algarve, era considerada uma terra de muita caça de terra e de mar. De caça de terra e de mar. Não se chamava pesca, não se falava de pesca, era caça. Caçava-se, digamos. Já agora também dizer que as grandes pescarias eram as pescarias dos grandes animais marinhos, dos atuns, dos golfinhos, que nessa altura se chamavam sereias, e que eram caçadas à lança, como se caçavam as baleias, digamos assim. Portanto, não era correto. Na vez era o peixe miúdo, digamos, a sardinha, sempre. Mas a avaliação, que é aquilo que se chamava, a atividade como se chamava na altura, e que interessava porque era que dava mais dinheiro, era dos grandes animais marinhos que eram caçados e não tanto pescados. O que é facto é que o peixe passou a ter um peso que não tinha até então. Com uma questão que impunha, enfim, quase metade dos dias do ano tinham restrições ao consumo de carne e, portanto, o peixe passou a ter um peso que não tinha até aí e era consumido de todas as classes, era muito apreciado. Naquela altura tudo era feito com grande esforço, com grandes perigos, à força do braço, com materiais super toscos, as redes dos barcos, processos artesanais, tudo muito rudimentar. Aprendia-se unicamente pela experiência, passava de pais para filhos, mestres para aprendizes, praticamente ninguém sabia da pesca, ninguém sabia ler ou escrever. Às vezes embarcações extremamente toscas, como eu disse, duravam, quando muito, 5, 6 anos. Uma vez há uma embarcação assim maiorzinha, durava 5, 6 anos. Aqui esta palavra, os petintais. Petintais é como se chamavam na altura os calafates. E em cada barco assim maiorzinho, embarcavam sempre 2 petintais. O que significava que eles tinham trabalho permanentemente. Não há registros de pesca em sábios, senão no século XVIII. E a explicação que se encontra é que não havia barcos que aguentassem aquele mar. Aquele mar bravio de sábios, então de sábios para norte, mais bravio ainda é, não é? Os barcos não estavam concebidos para aguentar aquele tipo de mar. Não é? E, portanto, isto mostra, digamos, como as dificuldades que o mar colocava para o desenvolvimento da atividade. Aqui, em relação à pesca, mais aqui na zona, portanto, temos os trabalhos de Rosa Varela Gomes, que refere comunidades pescatórias em Berto, Alcotim, Castro de Marim. Cacela é um outro caso, já há ali referência à possibilidade de haver um bairro pescatório e, portanto, que provava, digamos, a existência, antes da reconquista, de pesca naquela zona ali, não é? Digamos, Lagos, Faro e Tavira são 3 comunidades que vão atravessar todo este período da Idade Média em crescendo, sempre em crescendo, desenvolver-se, em termos de pesca, sempre em crescendo, cada vez mais dinâmicas. Lagos chegou a ser o grande local da pesca da baleia, da pesca da sardinha, da pesca do atum. O feitor das almádragas estava em Lagos, havia também outro subfeitor em Faro das almádragas das armações da rainha, mas isso é já no século XVI. Mas, digamos, Lagos foi sempre, digamos assim, crescendo. Faro também, Faro tinha uma comunidade pescatória muitíssimo importante, que manteve sempre com os poderes também uma disputa permanente, porque os poderes queriam afastar os pescadores. E a igreja de São Pedro foi edificada pelos pescadores, portanto, digamos, pelos mariantes, sobretudo pescadores da cidade de Faro. E, portanto, acabou por se estabelecer uma zona de residência e de zona de trabalho dos pescadores de Faro. Tavira é a mesma coisa. Tavira, digamos, foi sempre em crescendo. E, a certa altura, digamos, a classe dos mariantes era tão importante que fundou um hospital próprio, um tempo, enfim, mais à frente, do Manuel, não é? Mas que havia ali uma disputa muito grande com outros setores sociais. Depois há aqui povoações que não sendo, são médias povoações, assim, que se aguentam, como é o caso de Alvejur, o caso de Castro Marim, Alvor, que vão sempre mantendo, não há grandes desenvolvimentos, não há grandes quebras, vão sempre mantendo a determinada atividade ao longo de toda a atividade média. Depois há 2 cidades que vão declinar, desaparecer praticamente como atividades pescatórias, que é o caso de Silves e o caso de Oldé. Portanto, Silves é um dos casos,
O assoreamento tem importância nos dois casos, não é? Mas no caso de Silves é ainda mais grave porque havia, digamos, aquela zona tornou-se uma zona insalubre, de tal maneira que o caminho, portanto, o bispo que estava em Silves acabou por vir embora para Faro, porque aquilo era uma zona completamente insalubre. E, portanto, do ponto de vista da pesca, porque Silves, os barcos chegavam até lá em cima, aliás, há relatos da conquista de Silves, no cruzado alemão, que diz que os barcos foram praticamente até à cidade e, portanto, Silves era um importante porto pescatório também. Lolé não tinha mar, mas tinha ali um braço de mar que se chamava Farroupilhas, o Porto de Farroupilhas. Era um braço de mar que ia até mais ou menos à estrada, na zona do Ludo. Se estiverem a ver mais ou menos do Algarve, na zona do Ludo, ao pé de Almacil, chegava até à Estrada Nacional 125 e chamava-se o Rio Farroupilhas e tinha dois locais de descarga que ainda hoje são conhecidos, que é o Ludo, que era o Ludo, e eram as Pereiras, que ainda existem, Pereiras de Almacil e o Ludo. Portanto, eram locais da atracação dos barcos daquela altura. Entretanto, com o assoreamento daquilo, digamos, fechou e a pesca ali acabou. Entretanto, a substituir estas duas povoações, Silves e Lolé, aparece Vila Nova de Portimão, na Foz do Dourado, que substituiu claramente, e com vantagens e com outra dinâmica, o caso de Silves, e Cordeira, um pouco mais, digamos assim, para o oeste, em relação a Farroupilhas, mas que se tornou o grande porto pescatório de Lolé. Pronto, depois há outras pequenas, no século XVI, outras povoações mais pequenas, Marinho, com armações, Montebordo começa já a aparecer com Montebordo já no século XV, digamos, com a Sardinha, com o Infante Henrique.